Appia Longarium Teritur Regina Viarium. Traduzido, se percorre Appia, rainha de todas as estradas. Hoje estamos aqui na Via Appia Antiga e nós vamos contar a história dessa estrada mais famosa da Itália. Estamos aqui de frente ao Castelo Caetani. Mas antes de se tornar castelo, era uma catacumba. Era onde eles enterraram Cecília Metella, que era uma dona, que era uma mulher de uma família muito poderosa, a família Metella, da antiga Roma. E aqui eles enterraram os restos dela. E decorrer do tempo, decorrer do passado século, a família Caetani, com a ajuda do Papa Bonifácio VIII, eles compraram, aonde tinha sido o túmulo da Cecília, e construíram um castelo aqui. E era um dos castelos que tinha mais muro na antiga Appia. Então, o que eles fizeram? Eles compraram esse castelo, reformaram ele para morar e para fazer um grande castelo fortificado. E, logicamente, como a família Caetani era uma família colegada com o Papa Bonifácio, o que eles fizeram? Eles construíram essa igreja de frente para o castelo, porque justamente tinha a influência da Igreja Católica ao comprar o castelo, tinha a influência do Papa por estar ali ajudando eles a ter comprado o castelo. Em memória do Papa, eles fizeram a igreja, que hoje é essa ruína que vocês estão vendo, que o teto já caiu e ficaram só as ruínas. Mas isso daqui era a igreja onde a família Caetani saíam do castelo e vinham cultuar a Deus nessa igreja. Regina Viarium. Era assim que era chamada a Via Appia no VI século. Construída 312 anos antes de Cristo, por Appio Claudio Cieco, a Via Appia, ela tinha uma função em facilitar a movimentação da tropa romana até o sul da Itália, que naquela época eles estavam conquistando o sul da Itália. Então, a Appia Antiga, ela começava na Porta Capena e terminava em Brindisi, no sul da Itália. Então, para facilitar a movimentação das tropas antigas, das tropas romanas, eles construíram essa via de Appia Antiga. E o mais interessante é que ela foi construída do início ao fim com essas pedras que vocês estão vendo, pedras vulcânicas. Porque ao percorrer a Via Appia Antiga, a um certo ponto dela, você se depara com o vulcão dos Castelli Romani, que hoje é um vulcão adormentado, que hoje se tornou um lago. Mas antigamente era um vulcão que o que eles faziam? Eles escavavam para tirar essas rochas vulcânicas para construir a Via Appia Antiga, porque era uma rocha mais dura, era uma rocha que suportava o peso das carroças, as carroças passarem, então eles construíram com todas essas pedras. Mas depois que foram construindo a Via Appia, ela tomou um outro senso. Para quê? Para o fluxo de mercantes. Então ela se tornou uma via muito importante para quem vinha de fora, quem vinha do sul da Itália, fazer comércio em Roma. Entanto que quando eles colegaram a Appia Antiga no porto de Brindisi, eles tiveram acesso para a África, para a Grécia. Então, os mercantes, os barcos vinham até Brindisi, eles desembarcavam e tinham que percorrer a Appia Antiga para arrivar a Roma, para chegar até em Roma. E essa via, ela é uma via muito importante, mas pouco falada, pouco relatada pelos historiadores. Infelizmente, porque é uma via muito linda. É uma via muito especial, que conta muita história. Então, querendo ou não, nós estamos mergulhando na história da antiga Roma. E essa via, ela foi uma via que Paulo, quando o apóstolo Paulo, quando veio para Roma, ele passou por essa via
até chegar em Roma, até chegar no local onde ele permaneceu preso. Então é uma via muito importante. E o mais interessante que no percorrer da Via Ápia nós vemos muitas ruínas, muitos monumentos, que esses monumentos eram tumbas construídas por famílias muito ricas, por famílias muito importantes, porque antigamente na Via Ápia tinha uma concorrência de quem iria construir um túmulo na beira da via, na beira da estrada, para demonstrar a Roma, para demonstrar quem entrava em Roma que era uma família muito potente. Então por isso que nós vimos o túmulo de Cecília, o Castelo Caetano. Por quê? Porque para demonstrar que era uma família muito potente, eles tiveram que construir o túmulo ali para que as pessoas, quando entrassem em Roma, vissem o túmulo. Então isso daqui era uma via muito concorrida pelos famosos daquela época, as pessoas importantes daquela época. Entanto que aqui nós temos a vila, a mansão Quintili, que eram dois cônsules, que eram os irmãos cônsules que tinham na antiga Roma, que eram amigos de Marco Aurélio. E era uma vila espetacular, era uma mansão espetacular, com um jardim imenso. E Marco Aurélio, com inveja da casa que Quintílio tinha construído, o que ele fez? Ele tramou a morte de Quintílio, dizendo que Quintílio tinha tramado antes a morte dele. Mas não era verdade. Porque naquele tempo, quando uma pessoa acusava outra de traição ou que estava tramando a morte da pessoa, ele poderia ficar com todos os bens daquela pessoa que iria morrer. Então assim Marco Aurélio, ele fez, justamente para ficar com a mansão de Quintílio e ficar com as riquezas de Quintílio. Então essa é uma via que tem muita história. Essa é uma via que nos conta bastante coisa, que nos enriquece de cultura. Então esse é um pouco da Via Ápia para vocês. Regina Viarium, que era assim chamada. Então fique aí com um pouquinho da Via Ápia para vocês, tá bom? Obrigado por ter acompanhado essa nossa viagem hoje pela Via Ápia. E não esquece de ir lá no nosso canal, dar o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aí, porque tá vindo mais conteúdo, tá vindo mais coisas novas por aí. Valeu!